Eu me casei com o Rogério em novembro de 2003. Um monte de gente nem tinha nascido ainda nessa época. E a gente se conheceu na igreja, nós terminamos de crescer juntos, nós nos conhecemos na adolescência. Era a igreja onde os nossos pais congregavam, era a igreja onde nós servíamos juntos. E no ano seguinte do nosso casamento, em 2004, o Senhor nos chamou para vir para o Ipiranga para plantar a igreja. Eu gosto muito desse termo, plantar a igreja, porque a igreja é mesmo um organismo vivo. Nós somos a noiva de Cristo e nós somos família na fé. Então, faz 21 anos que a gente veio para cá, praticamente, foi em agosto de 2004, há 21 anos, e de um chamado inesperado e inusitado para vir plantar a igreja, porque a gente nunca imaginou sair da nossa igreja-mãe. Eu vivi 29 anos lá naquela igreja, e era uma igreja já consolidada. E nós viemos com o desafio de plantar uma igreja do zero. E isso foi muito abençoador. Ver como o Senhor é quem move as coisas, como o Senhor traz as pessoas, como o Senhor nos capacita, como o Senhor nos orienta. Isso foi muito enriquecedor para a minha vida espiritual. Desde o comecinho, o perfil da IPBI sempre foi de uma igreja formada por famílias com filhos pequenos. Então, desde o começo, a gente sempre teve uma multidão de crianças, e alguns adolescentes e poucos jovens. Nesses quase 21 anos, nós vimos Deus se mover e responder muitas orações, tanto coletivas quanto individuais. As nossas primeiras crianças cresceram e formaram um teens forte. E nós seguíamos orando pelos jovens. Então, hoje, ver os jovens, um grupo grande e forte, é resposta de oração. E isso alegra muito o meu coração. Outra coisa que a gente orou muito nesses anos, era uma coisa que nos preocupava muito, porque nós não tínhamos médicos na igreja. E a gente ficava preocupado, se acontecer alguma coisa, a gente tinha um rapaz que veio aqui por um período, mas ele também não era muito frequente, e era uma coisa que inquietava nosso coração, né? Se acontecer alguma coisa, não tem médico aqui. Então, toda vez que o pastor Ion faz brincadeira com a quantidade de médicos que nós temos hoje, alegra o meu coração. Porque é resposta à geração, vocês são resposta à geração. Hoje, ver a IPBI com muitas crianças, com kids feliz, ver a IPBI com teens e PG, unidos e interessados em Jesus, ver a IPBI com jovens, com muitos jovens fortes na palavra e sadios, ver a IPBI com mulheres, homens, 60 a mais, mães que oram, cantina missionária, ligação que abençoa, boas-vindas, arte, alegria e outros que eu posso ter esquecido, é de transbordar o coração. Por que eu estou falando tudo isso? Agora que eu e a minha família fomos chamados para um novo e inusitado momento, eu fiquei pensando comecei a pensar o que eu ansiaria. Ansiaria? O que eu anseio? Em Jesus, vem em Jesus. Vem em Jesus na maturidade da IPBI. Estou nervosa, hein, gente? Aí. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. O que em Jesus eu gostaria de ver na maturidade da IPBI? Claro, em Cristo, né, gente? Então, que a IPBI tenha ciência de que Deus nos colocou nesse bairro com um intento no coração dele, um propósito e um plano de ser luz e sal nesse bairro. Nós não somos desse mundo, mas nós fomos enviados para o mundo para falar de Jesus, como está em João 17, de 16 a 18. Eu vou falar muitos versículos hoje, mas não vai dar tempo de abrir, então, quem depois quiser conferir, fica gravado, vocês vão lá e ver que está tudo na Bíblia direitinho. Que a IPBI seja abundante no servir uns aos outros, no amor de Jesus. Que a gente queira pegar os panos e lavar os pés. Não pelo status de ministério, mas pelo transbordar do coração. Que a IPBI busque olhar para quem está perto, sentado nesses bancos, às vezes bem quietinhos, escondidos. Que a IPBI possa olhar com amor e misericórdia do mesmo jeito que o Senhor Jesus olharia e agiria.
Nós somos igreja e nós fomos colocados como parte de um corpo. Cada um de nós, com as nossas diferenças e com as nossas particularidades, é importante para a nossa união. Não só aqui na EPBI, mas como o corpo de Cristo mesmo. Então, para quem se pergunta, para que é preciso das pessoas? Não posso ter só Jesus? Não, é muito importante estarmos unidos, nós precisamos uns dos outros. Que a EPBI seja paciente e acolhedora com as crianças. As nossas famílias são a base dessa igreja. Esse é o nosso perfil. Jesus quis assim, cada igreja tem um perfil. Quando a gente veio plantar a igreja aqui, quase que ao mesmo tempo, estava sendo plantada uma outra igreja num outro bairro aqui de São Paulo. E o perfil daquela igreja é tão diferente da nossa. O Senhor quer que nós sejamos assim, é um intento do coração dele. Então, que a gente acolha esse chamado com alegria. Que nós sejamos dominados pelo Espírito Santo. Que seja cada dia menos, cada um de nós, menos EPBI e mais de Jesus. Que a EPBI saia para evangelizar. Mas que a EPBI também fale a boa nova aqui todos os domingos, em todas as programações, exaltando Jesus a todo o tempo. Que a EPBI faça discípulos. Não apenas pregue, mas faça discípulos. E para isso precisa de mansidão e paciência. Querer investir na vida uns dos outros. Que a EPBI seja reconhecida como gente formada por discípulos de Jesus. Pelo amor que existe ou que precisa existir entre nós. Só andando na luz de Jesus é que temos comunhão uns com os outros, como está lá em 1 João 1,7. Que a EPBI cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus, não apenas bebendo leite, sendo crentes rasos, gente que só vem aqui para ouvir e nem lembra disso na hora que sai ali pela porta, mas que a palavra habite mesmo no coração e que faça a diferença. Que a gente queira buscar intimidade, como está em 1 Coríntios 3:2, e maturidade na fé através da Bíblia. Que a EPBI seja... Josué 1:9 diz que para sermos fortes e corajosos, mas eu queria ler o versículo anterior, que é o versículo 8, que diz: medite na palavra, dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo está escrito. Então, e aí para a EPBI, então EPBI, depois de meditar na Bíblia dia e noite, depois de obedecer o que o Senhor Jesus quer, a EPBI será próspera e será bem-sucedida. E aí sim, a EPBI será forte e corajosa. E o Senhor estará com a EPBI aonde quer que ela vá. Jesus vive através do seu corpo, da igreja, do seu povo. Ele está vivo aqui ainda hoje. Mas a gente precisa lembrar que Jesus é o nosso cabeça em todas as coisas. Tudo está sujeito a Jesus e não a nós. Ele é a nossa fonte de vida e Ele é a fonte de vida da igreja, da EPBI. Nessa jornada, eu aprendi como é importante servir na comunidade. Eu e o Rô fizemos de tudo aqui. Gente, até na sala do som eu fiquei, era a necessidade, né? Cantei também, em conjunto, era a necessidade. E isso foi muito importante para o crescimento da fé. Nós servimos uns aos outros, é muito importante. Mas eu também aprendi nos últimos anos que mais do que ser parte de um ministério, ou mesmo não tendo nenhum ministério, é importante guardar o nosso coração. Todos os dias, fazer um exame de como nós estamos. Lá no fundo mesmo, entregar tudo e qualquer coisa para Jesus. Até aquilo que a gente acha que não é tão importante assim. Para o Senhor é. Ele quer todos os dias nos aprumar. E o prumo é a palavra do Senhor. Para que a gente seja verdadeiramente livre. Em 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nem sempre o Senhor está nos chamando para trabalhar. Apesar de saber que é muito importante trabalharmos, né? Já falamos. O verdadeiro amigo de Jesus ouve o que ele quer. Quer saber qual é a vontade de Jesus e obedece, como está em João 15:14. Eu não atingi, e nem a EPBI ainda atingiu a plenitude,
mas nós precisamos olhar fixamente para o nosso alvo, para aquilo que Jesus quer e propõe para nós, para a vocação para a qual nós fomos chamados. E assim a gente ser feliz, porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós somos felizes e completos. Que a gente siga servindo e cuidando, como diz em Filipenses 3, 13 e 14, e Hebreus 12, 1 e 2. Que a IPBI seja uma igreja acolhedora nas nossas vulnerabilidades. É difícil a gente se abrir, mas que aqui seja um lugar onde nós possamos confiar uns nos outros, em Cristo, para sermos verdadeiros com os nossos sentimentos e fraquezas e para juntos sermos curados em Jesus. Eu falei uns aos outros, né? Eu queria terminar com uma listinha que o Senhor nos dá sobre uns aos outros. O Senhor nos diz, amem uns aos outros, em Romanos 12, 10 e 1 Tessalonicenses 4, 9. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, 1 Pedro 1, 22. Tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4, 8. Tenham o mesmo modo de pensar, Romanos 12, 16. PBI, deixe de julgar uns aos outros, mas tome a decisão de não pôr tropeço diante do irmão, Romanos 14, 13. E PBI, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, Romanos 15, 7. PBI, cooperem em favor uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25. PBI, sejam servos uns dos outros pelo amor, Gálatas 5, 13. Suportem uns aos outros em amor, Efésios 4, 2. Sejam bondosos, sejam compassivos uns aos outros, perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, Efésios 4, 32. PBI, considere os outros superiores a você mesmo, Filipenses 2, 3. PBI, consolem uns aos outros. Edifiquem-se mutuamente, 1 Tessalonicenses 5, 11. E PBI, animem-se uns aos outros, todos os dias, não só aos domingos, quando a gente encontra aqui no cafezinho, você fala, tá tudo bem, não. Animem-se todos os dias uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. É para isso que nós estamos juntos. E PBI, cuide de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Hebreus 10, 24. E para terminar, eu queria deixar o versículo de Romanos 15, 5 e 6. O Deus da paciência e da consolação conceda à IPBI o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que a IPBI, unânime e a uma só voz, glorifique o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.